Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Uma idade em que você já entende bem o que é perigoso, mas ainda é jovem o bastante para chamar a atenção de pessoas erradas. Minha família mora em um bairro relativamente movimentado, mas nossa rua é um beco sem saída, colado a uma reserva florestal. Em frente de casa existe um reservatório, e se você atravessar a mata, chega em um pequeno parque comunitário. Foi lá que, numa noite de sábado, aconteceu um mini carnaval. Eu não tinha combinado nada com os amigos e minha mãe, como sempre fazia, me deixou escolher. Ela nunca foi do tipo que dizia, não saia de noite. Pelo contrário, sempre confiou em mim. Então eu fui. Atravessei a mata com uma lanterna até alcançar a cerca do parque. E assim que entrei, vi as luzes brilhando. Roda gigante, uma pequena montanha russa, brinquedos giratórios enormes e barracas de comida e jogos de tiro ao alvo. Já era tarde e por isso não estava tão cheio. Havia também uma grande tenda de circo listrada de vermelho e branco. Vi algumas pessoas entrando e resolvi dar uma olhada. Espiei pela entrada. Lá dentro, o público ocupava apenas 4 fileiras. No pequeno palco, 3 palhaços se apresentavam. Um pedalava o triciclo, outro fazia malabares e o terceiro apenas dançava, de um jeito estranho. Foi esse último que me notou. Ele veio saltitando em minha direção, sorridente, e começou a acenar com o dedo indicador, como se me chamasse para me aproximar. Ou talvez para subir no palco. Eu não sabia ao certo. Só sabia que não queria fazer nenhuma das duas coisas. Então me afastei. Mas a sensação era de que seus olhos continuavam grudados em mim, como se estivesse esperando que eu cedesse. A cada passo para trás, meu coração acelerava. Aquilo não parecia parte do show. Aquilo parecia pessoal. Encontrei um amigo em um dos jogos e fiquei com ele por uns 30 minutos. Mas logo o carnaval começou a encerrar e todos começaram a ir embora. Eu me despedi e voltei para a floresta. Já perto da cerca, ouvi uma voz atrás de mim. Era ele, o mesmo palhaço de antes. O que havia me chamado? Ele perguntou se eu queria ver os bastidores da tenda, lugares que, segundo ele, os convidados não podiam ver. Sua voz era fina, arrastada, quase sussurrada. Não parecia um convite, parecia uma armadilha. Eu congelei, sem saber o que responder. Por um instante, achei que ele fosse avançar, mas apenas esperou, imóvel, sorrindo. Eu disse não, rapidamente, e entrei na mata, olhando para trás várias vezes. E não, ele não me seguiu. Apenas ficou parado me observando, com aquele sorriso pintado, congelado. Quando fiquei fora de vista, comecei a correr. Eu jamais contaria à minha mãe. Tinha medo de que ela me deixasse sair sozinho, mas dentro de mim crescia uma certeza estranha. Aquela não seria a última vez que eu veria. Era como se algo tivesse sido despertado, como se eu tivesse entrado no radar dele. E isso me aterrorizava, mais do que qualquer perseguição. A caminhada até minha casa tinha cerca de 800 metros. Já estava quase chegando quando vi a voz de novo. A mesma voz. Meu corpo inteiro congelou. Apontei a lanterna e vi. Era o mesmo palhaço. Ele vinha da escuridão, caminhando direto para mim. Entrei em pânico. Joguei a lanterna contra ele e corri. Podia ouvir seus passos atrás de mim, cada vez mais perto. Mas quando a rua surgiu, diante de mim, os passos pararam. Ele não estava lá mais. Era impossível que tivesse sumido tão rápido. Olhei em todas as direções desesperado, mas não ouvi nada. Só havia silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia me sufocar. Cheguei em casa ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, mas menti. Disse que tinha corrido o caminho inteiro por vontade própria. E nunca mais falamos sobre isso. Mas desde então, todas as noites, antes de dormir, eu tinha a mesma sensação de que alguém em algum lugar lá fora ainda estava me observando. Até os 14 anos, sempre tive medo de palhaços, desde pequeno, quando vi-o pela primeira vez em uma feira. Numa terça-feira fria de novembro, durante o recesso escolar, meus pais estavam viajando, meus irmãos fora de casa. Um amigo meu, a quem vou chamar de Beto, foi comigo até a feira que acontecia a algumas quadras. A feira é em um grande estacionamento vazio. Caminhamos, jogamos alguns jogos e rimos, até que vimos um palhaço. Ele não falava, apenas sorria. Pulava de forma esquisita, fazia gestos estranhos. Parecia mais um mímico do que um palhaço. Era como se imitasse nossos movimentos com um reflexo distorcido. Cada vez que ríamos, ele ria também. Mas havia algo cruel naquele sorriso,
como se zombasse da gente. E o pior, a cada instante ele se aproximava mais, centímetro por centímetro. Nós rimos de nervoso. Beto até deu um tapinha no ombro dele e seguimos andando. Isso foi estranho, eu disse. Mais do que estranho, foi assustador. Por mais que tentássemos brincar, o clima tinha mudado. Era como se a feira tivesse perdido toda a cor. Aquele sorriso pintado parecia ter roubado algo do lugar. No caminho de volta para minha casa, as ruas estavam silenciosas. Foi então que ouvimos passos atrás de nós. Viramos. Ninguém. Continuamos então. Mas os passos voltaram. Era um som ritmado, pesado, como se alguém estivesse arrastando os pés. O eco batia nas casas vazias e parecia se multiplicar. Cada sombra agora parecia esconder algo. Beto ficou assustado e quis ir embora, mas eu o convenci a ir comigo até minha casa. Eu também estava com medo. Chegando à porta, comecei a procurar a chave certa no chaveiro. Foi quando o Beto me cutucou e sussurrou para eu olhar. O palhaço estava escondido nos arbustos do vizinho, nos observando. Seu rosto branco se destacava da escuridão, imóvel, como se fosse uma máscara abandonada. Mas não estava abandonada, estava viva e focada apenas em nós. Assim que percebeu que havíamos o visto, saiu das plantas e começou a caminhar até nós. Entrei em pânico. Tentei uma chave, errei. Tentei outra, nada. Até que finalmente consegui abrir. Corremos para dentro de casa e batemos a porta. Liguei para os meus pais. Eles disseram: se armem e se escondam no andar de cima. Subimos para o quarto do meu irmão e espiamos pela janela. Ele estava lá, parado na entrada da garagem, olhando fixamente para nós. Não se mexia, não piscava, não respirava, apenas olhava. Era como se estivesse tentando memorizar cada detalhe do lugar, como se planejasse voltar em outro momento. Fechei a cortina e nos escondemos, sem fôlego. 10 minutos passaram. Quando voltamos a olhar, ele havia desaparecido, ou pelo menos parecia. Nunca tivemos certeza se realmente tinha ido embora. Naquela noite dormíamos juntos no mesmo quarto, mas quase não pregamos os olhos. A cada barulho achávamos que ele estava lá fora, esperando, e talvez estivesse mesmo. E aí vieram os noticiários, relatos de palhaços tentando atrair crianças para a floresta. Eu já tinha vivido isso antes. Tenho 14 anos, moro em uma pequena cidade da região oeste de São Paulo chamada Borá, com pouco mais de 900 habitantes. Trabalhei no verão em um depósito de madeira, ajudando clientes a carregar tábuas. Trabalho pesado, mas simples. Um depósito ficava a pouco mais de 1 quilômetro da minha casa. Eu sempre ia e voltava a pé. Às 9h30 da noite, depois de um dia cansativo, comecei meu caminho de volta. A estrada era deserta, sem casas por perto, cercada por florestas. Eu usava fone de ouvido. Estava ouvindo música. Até que ouvi uma risada estridente. Era uma risada que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não havia como identificar a direção. Parecia me cercar. Naquele instante, percebi que não estava tão sozinho quanto pensava. Parei, tirei os fones e esperei. Mas tudo o que ouvi foram sapos e grilos. Convenci-me de que estava imaginando coisas e continuei. No dia seguinte, no caminho de ida, chutei uma pedra que rolou até cair ao lado de algo vermelho. Peguei. Era um nariz de palhaço, de borracha. Estava sujo de terra e tinha um cheiro forte de plástico queimado. Não parecia um brinquedo esquecido, parecia deixado ali de propósito, como se fosse uma marca, um aviso. Mostrei no trabalho, até brinquei com ele. Rimos e esquecemos. À noite, na volta, vi uma silhueta parada na estrada. Achei que fosse um cervo, mas quando me aproximei, a figura correu para a mata. O modo como se moveu não era natural. Era rápido demais, quase rastejante, como se os ossos não obedecessem às regras normais do corpo humano. Aquilo me deixou em choque. Continuei até ouvir passos atrás de mim e uma voz. Ei, garoto! Me virei. Era um palhaço. Roupas largas, imundas, maquiagem borrada e olhos negros. Ele inclinou a cabeça e disse: você tem algo meu. Preciso de volta. Eu não tenho nada seu, respondi, tentando disfarçar o pânico. Ele riu. Se você não tem o meu nariz, então vou ter que ficar com o seu. Nesse momento ele puxou um facão de trás das costas. A lâmina refletiu a pouca luz da lua, lançando um brilho frio contra o meu rosto. Foi nesse instante que entendi. Não era só um palhaço estranho. Era alguém disposto a matar. Eu disparei em corrida. Ouvia seus pés descalços batendo no asfalto, as lâminas arrastando no chão. Sua risada me perseguia.
Meu peito queimava. Eu estava prestes a ser alcançado. Foi quando de repente um caminhão surgiu no topo da estrada, os faróis acesos. O palhaço parou, olhei para trás e ele não estava mais lá. Era como se nunca tivesse existido. Mas o nariz ainda estava comigo. E eu me perguntava, se aquilo era um aviso, o que aconteceria se eu não devolvesse? E até hoje me pergunto, eram apenas encontros isolados? Ou existe algo maior? Um culto talvez? Um grupo de palhaços espalhando terror? Porque no fundo, sinto que não fui apenas uma vítima aleatória. Sinto que de alguma forma, eles ainda estão à minha procura e que um dia vão voltar. Eu sou o Arauto do Medo e essas são apenas algumas histórias entre tantas. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal e lembre-se, o medo é real.